Seja muito bem-vindo ao programa Embaixadores do Rei dos Reis, apresentado por Vinícius Barbosa. Seja muito bem-vindo ao programa Embaixadores do Rei dos Reis, apresentado por Vinícius Barbosa. Muito boa noite, que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Embaixadores do Rei dos Reis. Hoje o nosso tema muito importante sobre os falsos profetas. Apresentação minha, Vinícius Barbosa, e aqui comigo também Anderson Leme e Nelsinho Barbosa. Uma boa noite a vocês. Boa noite, pastor, boa noite, Anderson. Boa noite, Guilherme, e a todos que vão estar acompanhando esse programa. Nós vamos então hoje debater esse assunto bastante importante para a obra de Deus aqui na Terra. Uma boa noite, pastor Vinícius, pastor Nelsinho, né? Vai ser bastante esclarecedor, né? E que o pessoal aí possa entender, né, que o nosso intuito aqui não é
falar mal de instituição nenhuma, mas trazer algum esclarecimento, né? Que todos aí que nos acompanham, que tenha bastante saúde e paz em Jesus. Com certeza. E a nossa missão é defender a palavra de Deus, a defesa da fé cristã. A palavra do Senhor é a Bíblia Sagrada, é a nossa regra de fé. E a palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias muitos falsos profetas surgiriam. E, infelizmente, os falsos profetas estão no meio de nós, no meio do povo de Deus. Antigamente, nós combatíamos as heresias, combatíamos as falsas profecias que estavam fora da igreja cristã, fora do meio evangélico. Hoje, infelizmente, nós devemos combater as heresias que estão no meio de nós, mas tudo isso já foi predito pelo Senhor Jesus Cristo. É um cenário preocupante e nós não podemos nos calar, porque vivemos tempos difíceis. E a igreja evangélica, que foi sempre muito forte, crescente e atuante, tem perdido a credibilidade. Eu tenho aqui comigo alguns dados. Eu tenho aqui comigo um estudo de um sociólogo, Paulo Freston, que diz que os evangélicos não passarão de 35% da população brasileira. Houve um crescimento do número de evangélicos nos anos 70, 80, 90, mas esse número está estagnando, não devendo passar de 35% da população. Muito em virtude do que está acontecendo, da multiplicação de falsos profetas no meio evangélico, fazendo com que o povo de Deus perca a credibilidade. Eu tenho aqui outro dado do IBGE, que mostra o aumento do número de desigrejados. O evangélico, historicamente, sempre esteve dentro da igreja. Mas, de acordo com o censo do IBGE de 2022, revela esse aumento de desigrejados. E uma pesquisa do Atlas Intel revela que 73% dos entrevistados afirmam que não confiam mais nas igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas gozavam de credibilidade diante da sociedade. As pessoas confiavam nas igrejas, confiavam nos pastores. Mas em decorrência de tudo o que está acontecendo, da multiplicação de falsos profetas, de mercenários, de impostores, estamos vivendo um cenário caótico, muito preocupante. Muitas pessoas que já frequentaram o meio evangélico não querem mais frequentar igrejas porque se deparam com situações aberrantes, situações bizarras, em que homens travestidos de pessoas de Deus, de pastores, de bispos, de apóstolos, seduzem e enganam multidões. Isso, infelizmente, tem acontecido cada vez mais. Realmente, e infelizmente, pastor e Anderson, estamos vendo que essa situação ela se agravou ainda mais durante o período da pandemia da Covid, quando tudo estava fechado, o comércio, as igrejas, todas fechadas, e as pessoas acabaram que acompanhando o trabalho das igrejas através da internet e ficando em casa. E aí, parece-me que nesse período aí, essa situação se agravou ainda mais, porque as pessoas começaram a ver programas de pessoas que faziam um trabalho que, na verdade, não é um trabalho bíblico, é um trabalho que a pessoa fazia para atrair pessoas lá com eles, e isso daí afastou ainda mais as pessoas das igrejas. E depois que terminou esse período, muitos não voltaram mais para as igrejas. Muitas pessoas acabaram ficando em casa. E as que estão indo nas igrejas que ensinam a palavra, que ensinam a verdade, as pessoas quase que não estão muito dando atenção. Eles querem aquele tipo que viam na televisão, que é quase que um show que as pessoas faziam e que acabou atraindo muita gente e foi um desserviço, infelizmente, para as igrejas durante esse período da pandemia da Covid. Sim, né? E
bem lembrado, né, pelo senhor. A pandemia, ela foi um marco, né, Sim. histórico para a humanidade, né? Teve um divisor de águas para muitos setores, né? E eu vejo que na igreja, né, foi né, terrível, né? O porquê? Porque exatamente, o pessoal não ia mais para a igreja e começou a ter muito conteúdo, né? E o pessoal não soube separar o que é bom, não sabe separar o que é bom, o que é evangelho puro, né? O que é cristianismo, e ficou essa bagunça, né? E é onde surgiu ali, pós-pandemia, o número de desigrejados, eles cresceram muito. Eu digo por mim, eu estava afastado, né, dos caminhos do Senhor, e aí, pós-pandemia, eu me aproximei. E eu fiquei um tempo, né? Tipo, a instituição que eu frequentava, eu vi que eu não me cabia mais lá e comecei a acompanhar algumas coisas. Depois eu fui para a Bíblia propriamente dita e firmei os caminhos, né? E o que a gente deixa aqui? Procurar uma igreja bíblica, que o centro, a fala, é Jesus, é a salvação da alma, né? O que vai acontecer amanhã, eu não sei, né? E também não sei se é interessante eu saber. Eu sei que eu quero acordar, né, com saúde e na graça de Jesus. O principal é a salvação. Uma profecia muito interessante para nós. Com certeza. Temos em mente, né? Sim, e é a palavra de Deus que estimula a nossa fé. Sim. A própria Bíblia diz sobre si mesma que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por meio de ouvir uma profecia, uma revelação. Muitas pessoas acreditam que quando estão em uma igreja e lá tem um pastor, ele até porta uma Bíblia para transmitir credibilidade. No entanto, quando ele se diz boca de Deus, ele se diz ali falar, ser um porta-voz do próprio Senhor e revelar o futuro, essa evidência, esse poder que ele aparenta ter, na verdade ele não tem. Sim. Mas ele seduz, usa técnicas. Depois falaremos mais quais são as técnicas e o padrão de atuação desses falsos profetas. Nós devemos nos assegurar com a Bíblia, por mais que seja atraente alguém, esboçando certo poder sobrenatural, mas aquilo não passa de encenação. Não podemos ser presas fáceis dos falsos profetas. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento das pessoas. E as pessoas... É mais fácil você enganar uma pessoa do que convencê-la de que ela foi enganada. É verdade. Infelizmente, é mais fácil alguém enganar outra pessoa do que convencer que ela foi enganada. E elas são seduzidas, o diabo cega o entendimento. Mas fique com a palavra. Nós temos aqui versículos. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus 24:11: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Há uma proliferação de falsos profetas. Nunca antes na história da humanidade existiu tantos falsos profetas como nos dias de hoje. E a palavra também nos diz em Jeremias 29, versículo 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós. Onde estão os falsos profetas? No meio. Eles não estão fora da igreja, eles estão dentro da igreja. Nem os vossos adivinhos, olha só o que a Bíblia diz. Não sejam enganados pelos falsos profetas, nem pelos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente. É falso. Em meu nome não os enviei, diz o Senhor. Quando eles dizem, Deus me enviou, deixa eu ser boca de Deus para a sua vida. É uma mentira. Ezequiel 13 diz, vem vaidade e adivinhação mentirosa. Os que dizem o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra.
Não vedes visão de vaidade e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Deus não está nesse negócio de revelação. Deus não está nesse circo que foi montado em auditórios, em palcos de igrejas. E pessoas iludidas, pessoas buscando uma resposta, pessoas angustiadas, desesperadas, com problemas, vão até a igreja buscando uma solução, buscando o alívio. E elas se deparam com alguém que se diz ser representante de Deus. E elas acreditam, depositam a sua fé. No entanto, é mentira. E a verdade liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mentira não liberta. Não seja presa fácil de falso profeta. 1 João 4,1 diz, amados, não creais em todo espírito, não acredite em tudo que você vê. Levítico 19:31, não vos virareis para os adivinhos e encantadores. Rejeite isso, fique com a palavra de Deus. Você deseja uma revelação? A Bíblia Sagrada é a melhor revelação de todas. Sim, né? E Pois não, Anderson. em Mateus 11, que o senhor leu aí, né? Sim. Surgirão muitos falsos profetas. Nosso Senhor Jesus estava falando, não é das pessoas que erram a interpretação, porque muita gente não entende mesmo, né? Sim. Até porque a gente tem que ter um certo cuidado em estudar a Bíblia, né? Porque não é um texto simples. Mas nós podemos pedir a guia do Espírito Santo, que ele vai nos ajudar. Mas ele estava falando o quê? Das vozes que desviam o foco de Cristo para eles. Sim. Né? E quem fazia isso muito bem? Inclusive o nosso Senhor Jesus, ele tentou persuadir, né, no deserto. Se prostares, O próprio se prostrando me diabo, adorares, né? O próprio né? Satanás. Exatamente. Então, o tentado. foco dele é tomar a glória de Deus. Sim. É simples, é só perceber. Mas também, né, as pessoas têm que procurar ver até onde você está sendo vítima, né? Porque às vezes também a pessoa tem culpa. Ela acaba tendo culpa por quê? Porque quer ouvir, na realidade ela só quer ouvir o que ela quer realmente ouvir, né? O que quer receber, não é o que realmente diz o Evangelho, né? Isso mesmo, tá certinho. E o próprio Senhor Jesus em Mateus 7:15, ele comparou, ele citou dois animais, lobos e ovelhas. E o Senhor Jesus disse, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos. Então é muito perigoso. Né? As pessoas, igual o pastor falou, o Anderson dizendo aí, elas vão procurar a igreja porque estão necessitadas, estão doentes, estão procurando se aproximar de Deus, buscando uma bênção, uma cura, libertação. E tem que tomar muito cuidado, porque em muitas situações pode a pessoa estar parecendo ser uma ovelha, mas na verdade é um lobo. E o lobo ele só quer devorar, ele só quer aproveitar. Então tem que tomar muito cuidado, porque o Senhor Jesus, ele pregou um evangelho simples, né? Ele usava parábolas. O Senhor Jesus, ele falou a língua das pessoas, ele fez comparações com coisas cotidianas, do dia a dia. Então é um evangelho poderoso, a palavra do Senhor, e através dela, desde quando ele pregou, essa palavra foi subsistindo, passando por muitas lutas e chegou até nós. Né? E essa é a palavra que nos fortalece e que nos mantém firmes e nos faz ficar longe desses falsos profetas que infelizmente estão por aí. Estão no meio de nós, eles se multiplicam e as pessoas são seduzidas por isso. Elas querem o show, é aquela premissa do pão e circo. O Senhor Jesus, certa vez, multiplicou os pães e os peixes em Tiberíades e grande multidão estava presente, 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Depois ele foi para o outro lado do mar
até Cafarnaum. E no dia seguinte, uma grande multidão atravessou o mar e o seguiu, o procurou até lá. E quando o Senhor Jesus se deparou com a grande multidão que o seguiu, ele disse: vocês estão aqui não por minha causa, não porque me amam, vocês estão aqui pelo pão, pela comida gratuita. E é isso que acontece, é o efeito manada. O profeta está revelando, o príncipe das revelações, haverá a mesa das revelações, ele revela o profundo e o escondido, e as pessoas vão em busca desse show, em busca dessa suposta manifestação sobrenatural. E o profeta revela o número do CPF, a placa do carro, revela tantas coisas que não tem importância nenhuma, não muda a vida do ser humano. Mas a palavra fica em segundo plano. A palavra é esquecida. Jesus é tirado do centro. Quem se torna o centro é o profeta. Ele recebe a glória. Ele é a boca de Deus. Mas ele está agindo usando técnicas. Infelizmente, o povo está sendo destruído, como a Bíblia diz. O meu povo foi destruído pela falta de conhecimento. É a falta de conhecimento da palavra do Senhor. Pessoas são enganadas, pessoas estão cegas. E nós que temos o entendimento das Sagradas Escrituras, temos o compromisso de alertar a verdade, de falar, de abrir os olhos. E às vezes precisamos ser até mais incisivos, mais veementes, para que as pessoas compreendam a gravidade dessa situação. Veja só, por exemplo aqui, profecia de morte não se cumpre, pastor se justifica e limita comentários nas redes sociais. Isso aqui um pastor fez uma profecia, uma revelação de que haveria uma morte em massa no Brasil. O cavalo amarelo do Apocalipse estaria, ele citou até uma data. Nossa. Pessoas ficaram preocupadas, temerosas, e a profecia não se cumpriu, e o pastor ficou envergonhado. Outra muito grave: família recusa sepultamento de mulher por crer em profecia em Minas Gerais. Uma mulher de 57 anos, em Santa Maria do Salto, lá em Minas Gerais. A mulher faleceu e a família se recusava a sepultar o corpo. Aqui eu tenho a foto. Muitas pessoas na rua, em frente à casa da mulher, porque um profeta havia dito que ela ressuscitaria. Então a família aguardava a ressurreição, crendo naquele falso profeta. Acreditando. Pessoas de coração acreditando. Ele é homem de Deus, ele é profeta. Se o profeta falou, nós cremos. E tantas pessoas lá aguardando a ressurreição da mulher, e não aconteceu. Olha, outro caso aqui: família encerra velório e leva corpo de criança ao hospital, após pastor dizer que ela estava viva. Médicos constataram a morte, só que na cidade de Itaetê, na Bahia, uma garotinha de 1 ano e 10 meses, o corpo sendo velado. A família tira o corpo da criança do caixão. Nossa. Tem o caixão, as pessoas na rua transportando o caixãozinho. Levaram o caixão até o carro, e levaram o corpo da criança até o hospital. Onde chega, né? E dizendo: ela está viva, o profeta disse, ou ela vai ressuscitar. A família se recusava a sepultar também. O velório foi interrompido e o corpo levado ao hospital. Que absurdo. E os médicos constataram que estava morta, né? Não tinha ressuscitado. E infelizmente, e o trauma que fica? E pessoas iludidas, pessoas que depois não querem mais confiar nas igrejas. E de forma generalizada, essas notícias se espalham. Casos aberrantes de profetas mirins, profetas que, às vezes, do Pix. Tem aqui, pastor do Pix é preso.
falso profeta, esses que ficam revelando nas redes sociais, e a pessoa deixa o número do telefone, e aí esses falsos profetas enviam orações que são as mesmas para todo mundo, são os mesmos áudios que vão para todos. E aqui a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado do Rio também, com a Operação Blasfêmia, prendeu o pastor Henrique Santini e a sua quadrilha. Olha só, ele fazia gravações editadas e pedia sempre uma contribuição. Ele tinha mais de 9 milhões, ou tem ainda mais de 9 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele tinha uma quadrilha, escritórios de telemarketing em Niterói e em São Gonçalo, com mais de 70 atendentes, se passando por falsos profetas, e pessoas o dia todo crendo, enviando pix, pedindo orações e recebendo aqueles áudios. Deus mostra um sofrimento na sua vida, foi feita uma macumba, faça o voto que sua vida vai mudar. É o mesmo áudio para todo mundo. Quantas pessoas no Brasil inteiro acreditam nisso? E depois a vida não muda. Funcionários eram recrutados em plataformas online e recebiam comissões de acordo com o valor arrecadado. Essa é uma quadrilha, existem muitas outras atuando, brincando com a fé das pessoas, iludindo. O povo é destruído porque falta conhecimento. Busque o conhecimento, firme-se na verdade. A palavra de Deus é a verdade que nós precisamos. Isso mesmo, porque o principal, o centro de toda a Escritura Sagrada, a mensagem que Deus quer trazer para nós é anunciar o reino de Deus, né? E o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo. O importante, o mais importante, o essencial para a igreja, o trabalho da igreja é anunciar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele fez milagres, fez maravilhas, mas não era a principal coisa que ele fazia. Primeiro ele falava: perdoados estão os seus pecados. E depois ele curava. E o próprio Senhor Jesus, em certa ocasião, ele foi duro com as pessoas que estavam ouvindo ele falar. E ele foi tão firme, tão categórico da importância do reino de Deus, que as pessoas que iam atrás dele só por querer alguma coisa, não por querer se aproximar de Deus, não queriam Deus, queria tirar só alguma coisa dele. Ele percebeu que as pessoas estavam saindo, o que ele disse? Vocês também, falou para os apóstolos dele, que estavam juntos, né? Os discípulos: vocês também querem ir embora? Vocês podem ir também. Eu não vou mudar aquilo que eu estou falando. Eu estou anunciando o reino de Deus. Aí, Pedro, né? Foi Pedro quem disse: Senhor, para onde iremos nós, né? Só tu tens palavra de vida eterna. Então, o papel da igreja é realmente esse, pastor: defender a fé cristã e anunciar o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus. Exatamente. Importante dizer, né, que é tudo superficial, né? Deus vai fazer. Eu fico imaginando assim, como que as pessoas não podem, mas acho que não tem consciência, né? Não. Porque eu acredito que é uma responsabilidade tamanha de falar, né? Deus manda te dizer, né? E aí, o próprio Jesus, né? Ele disse, né, que o último profeta, né, foi João Batista. João, sim. Né? Batista foi. Mas aí, vocês né, é importante frisar também, né, pastor? Vocês não acreditam em profecia? Eu acredito, né? Acredito que acho que eu sou mais novo aí no evangelho puro e simples aí, né? Que eu me converti ao verdadeiro evangelho mesmo, né? Sim. Então a gente acredita no dom da profecia, né? No dom da revelação. Mas eu queria contar aqui, né? A gente tem bastante experiências, né? Mas no momento da minha vida eu fazia parte de uma denominação e ali a gente tinha um movimento de oração e profecia. O que era isso? A gente saía do culto, não era
suficiente, né? A pregação ali, né? Que era profecia também, com base só em profecia, não tinha a exposição do evangelho. E a gente sempre ia para casa de alguém e ficava orando lá, buscando atrás de Deus falar com a gente, né? Sim. Então, assim, e hoje eu vejo que é tão simples, né? É simples, Deus fala com a gente. E ele tem diversas formas, né? A gente consegue ouvir a voz de Deus na natureza, né? No ar que está entrando no nosso pulmão ali. Isso é a voz de Deus, né? Sim. Falando que a gente tem vida. Deus fala conosco o tempo Exatamente. todo. Deus tem as formas de tratar. E nós temos que ser sensíveis à voz do Senhor. Né? O que está acontecendo hoje em dia, infelizmente, não é a voz de Deus. Isso nós garantimos. Com base em quê? No achismo? Não, com base na própria palavra do Senhor. A Bíblia diz que os crentes de Bereia eram mais nobres do que aqueles que estavam em Tessalônica. Por quê? Porque eles examinavam tudo nas Escrituras. Tudo que eles ouviam, as pregações às quais eles assistiam, eles examinavam nas Escrituras para ver se aquilo conferia. E eram os apóstolos que estavam falando com ele. Eram os apóstolos pregando. E andaram com Jesus, né? Sim, e eles conferiam nas Sagradas Escrituras para ver se a pregação estava em harmonia com a palavra de Deus. É isso que nós devemos fazer. As pessoas acreditam de uma forma muito cega e elas não examinam as Escrituras. E elas apresentam a vontade de Deus, a palavra do Senhor. Busque o conhecimento, santifique-se na verdade, que é a própria palavra de Deus. Olha só o que foi predito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, está escrito: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. As pessoas querem ouvir uma profecia, uma revelação de que tudo está resolvido em sua vida. É gostoso ouvir aquilo. E elas procuram isso e os falsos profetas falam exatamente o que elas querem ouvir. Porque a palavra de Deus exige compromisso. Para que a pessoa seja honrada por Deus, ela deve priorizar o reino de Deus. Ela precisa abandonar o pecado, precisa andar em santidade, precisa ser obediente à vontade do Senhor. Isso tudo não é interessante para muitas pessoas. Eu devo andar em retidão, eu devo obedecer a palavra, eu devo abdicar de práticas que eu gosto. Para muitas pessoas isso não é interessante. É mais interessante ouvir o seguinte: tinha uma macumba na sua vida, essa macumba está sendo desfeita agora, Deus entrega a você a chave da vitória, Deus viu o seu sofrimento, Deus viu as suas lágrimas, mas hoje eu sou boca de Deus para a sua vida, eu estou todo arrepiado aqui, eu estou vendo um anjo, eu vejo a macumbeira, eu vejo a chave, eu vejo a caneta de ouro, e Deus está mudando a sua vida. O que é mais confortável? Ouvir que Deus está entregando uma bandeja de ouro com a sua vitória e você não precisa fazer nada, você não precisa ter compromisso com Ele. Você só recebe e não faz a sua parte. Ou você ouvir o Evangelho, que implica renúncia, implica se abdicar dos pecados, implica andar corretamente. Não, isso para mim não interessa, eu quero a bandeja de ouro, eu quero a chave da vitória. E os falsos profetas falam exatamente o que as pessoas querem ouvir. E a Bíblia também garante: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Eles são espertos, eles são habilidosos, não são homens de Deus, são atores travestidos, eles se parecem homens de Deus, eles se parecem pessoas santas, se parecem com pastores, com apóstolos, se parecem com homens santos, mas são charlatães, impostores, enganadores. São lobos mesmo. São lobos. E nós não devemos julgar. É um discurso dos falsos profetas. Ninguém deve julgar. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte, João 7,24.
Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Ou seja, devemos julgar segundo a reta justiça, de maneira correta. É dever nosso julgar. Sim. A palavra diz mais em 1 Coríntios 5, 12 e 13. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, os que estão dentro, mas Deus julga os que estão fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Nós devemos julgar aqueles que estão dentro da igreja e removê-los, porque eles contaminam, eles fazem com que, às vezes, haja uma generalização. Pessoas observam que existem falsos profetas em muitas igrejas, elas acreditam que todas são assim, que todas são um circo, que todas agem de uma forma não pensando que aquelas pessoas iludidas, aquelas pessoas estão depositando a sua confiança, muitas vezes o seu dinheiro, e não terão mudança em sua vida, e elas vão sofrer depois, porque a profecia não se cumpriu, porque a chave da vitória, ela recebeu a chave da vitória no culto da revelação, mas depois a vida continuou a mesma, ela não vê mudança, e ela vai ficar triste, decepcionada, traumatizada. E a Bíblia também diz, em Efésios 5:11, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Devemos condenar as obras das trevas. Esse é até o título do livro que eu escrevi, Condene as obras das trevas. O cristão tem o dever de condenar aquilo que está errado, aquilo que mancha, aquilo que está tentando destruir a igreja. O diabo é astuto. Ele está se infiltrando na igreja evangélica, tentando destruí-la em seu seio, tentando destruir a fé das pessoas, enfraquecer o evangelho, enfraquecer o meio cristão. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Pois é, aí nós acabamos então sendo mensageiros do Senhor Jesus aqui na face da terra, não é isso, pastor? Não é Sim. isso, Anderson? Sim. Nós, espontaneamente, estamos aqui fazendo a nossa parte, colaborando com o trabalho do reino do Senhor, e a gente ouviu esse pedido dele, esse chamado para que a gente possa ajudar e colaborar na obra do Senhor aqui. A gente faz isso de coração, por gratidão, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, né? Então somos uns obreiros da obra do Senhor aqui. E a palavra de Deus diz que o obreiro deve ser apto para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. Então é isso que nós estamos fazendo. Teve uma palavra aqui no início, que não estamos aqui falando mal dessa igreja, daquela igreja, de maneira nenhuma. Estamos fazendo a defesa da fé cristã. E o obreiro que nós somos, enviados pelo Senhor, nós temos essa função de ensinar, de corrigir e de instruir. Então o pai ensina o seu filho, e o filho ele é abençoado quando ele obedece seu pai, né? E a gente então tem esse papel de ensinar a igreja. Tomem muito cuidado. Na verdade, nós devemos ir na igreja, estar frequentando a casa do Senhor com alegria, por causa daquilo que Deus é, porque nós devemos estar seguindo os planos do Senhor, né? Mas não somente ir lá porque precisa da cura, da bênção. Isso daí vai acontecer naturalmente, mas que a primeira preocupação nossa seja a salvação das nossas almas. Sim, né? E quando a gente fala do evangelho puro e simples, né? Eu gosto bastante das ideias do C.S. Lewis, né? Sim. E frisar, né, que o evangelho, ele é morte, né? Ele é metanoia, é mudança, né? Aí eu trago a frase de um ateu, né? Que eu gosto muito, eu trouxe essa frase para minha vida, né? Que é assim, ó, Albert Einstein, uma frase muito importante que ele deixou pra gente. Não tem como você ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Com certeza. Né? Então, na verdade, assim, mas tô falando do ateu, é uma frase
que eu gosto muito, que eu faço uma análise com o Evangelho. Né? Então, é morte, é arrependimento eficaz. Né? João Batista, quando ele rompeu, né, com a religião da época, ele já pregava isso. Né? Antes. Morreu para o mundo, né? Exatamente, arrependimento eficaz. Então é isso que a determinante do Evangelho é salvação. Né? E a gente viver com valores e os princípios, né, de Cristo. Então eu volto naquilo que eu falei no começo. Né? Amanhã, se eu acordar, eu quero acordar a graça de Cristo. Sim. É isso. Eu quero saber o que Deus vai fazer, o que Deus vai deixar de fazer, né, pastor? Isso Exato. aí é importante estar na presença do Vamos Senhor. fazer a nossa parte, como o senhor falou Sim. no vídeo anterior, né? E que o Senhor nos abra o entendimento para que possamos compreender a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. O diabo, como eu disse, cegou o entendimento das pessoas, mas que Deus abra o entendimento, que as pessoas caiam em si e entendam. Esses falsos profetas falam da boca deles, eles não são emissários de Deus, eles não são enviados pelo Senhor. São tantos os versículos, nós lemos alguns, mas a Bíblia é repleta de trechos que falam sobre esses falsos profetas que estão se multiplicando, principalmente nos últimos dias. Paulo e Silas, dois grandes homens de Deus, dois pregadores do Evangelho, se depararam com uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E ela dava lucro, ela tinha até empresários. E as pessoas buscavam a adivinhação. Era um fenômeno na época. As multidões buscavam isso como tem buscado nos dias de hoje. E Paulo e Silas identificaram que aquela jovem estava possuída não pelo Espírito Santo de Deus, mas por um demônio, um ser das trevas. E eles oraram e expulsaram o demônio. Aquela jovem ficou liberta. E os empresários ficaram inconformados, porque o lucro deles cessou. Acabou o lucro. E aí Paulo e Silas foram levados aos magistrados e foram presos por isso. Que absurdo, né? Eu tenho certeza que aquela jovem hoje teria sua agenda lotada em muitas igrejas deste país. Com certeza. Agenda concorrida para pregar e revelar em tantos palcos deste Brasil. Igrejas que já foram cristocêntricas, que já tiveram a Bíblia ali como a sua regra de fé, mas hoje tem os falsos profetas e não devemos nos calar. Martin Luther King já dizia: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Os bons não podem ficar calados. Charles Spurgeon, pregador da palavra do Senhor, também disse: chegará um dia em que no lugar de pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. Olha que sério isso. Em lugar de pastores alimentando ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. Infelizmente, esse dia chegou. Freud, pai da psicanálise, disse: as massas nunca tiveram sede da verdade. Olha que triste realidade. As massas nunca tiveram sede da verdade. Elas querem ilusões e não vivem sem elas. Nossa. Olha a situação. Forte, né? E Jesus é o maior símbolo de amor. Jesus Cristo, sendo Deus, se esvaziou de sua divindade. Ele se doou. Ele perdoou aqueles que estavam o crucificando, que zombavam dele. Jesus Cristo disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus, na cruz, fez o maior gesto de amor da história da humanidade. Mas Jesus não pegava leve diante dos falsos profetas. Jesus não tinha um discurso suave. Jesus não usava de eufemismo. Vamos pegar leve. Não, olha o que ele dizia
Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ele dizia mais: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, os religiosos, mentirosos, fraudulentos, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Esses falsos líderes, eles não entrarão no reino dos céus, porque eles estão mentindo. Mas o pior é que eles impedem pessoas de entrar também. Que é o pior. Porque eles estão enganando. A mentira não liberta, a verdade liberta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pessoas que estão no erro estão caminhando para a condenação eterna. Ele disse mais também: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? O apóstolo Paulo, outro grande pregador do evangelho, ele chamou os falsos líderes de lobos cruéis. Também não pegou leve. João Batista, profeta, esse sim um profeta, ele chamou os falsos religiosos de raça de víboras. Então o discurso é pesado, o discurso é enfático, para ficar bem claro que os falsos profetas são lobos devoradores, são hipócritas, são uma raça de víboras, são lobos cruéis. Se afaste deles, firme-se na palavra do Senhor, é melhor a verdade. Se aplique no conhecimento da Bíblia, dedique a sua vida a Deus, se santifique, se converta a Cristo de verdade. Como foi falado aqui, o Evangelho é simples, é puro, não precisa de invencionices. Não precisa. Não é? Uhum. E o Senhor Jesus, ele era zeloso, né? Pelo templo, pela casa do Senhor, né? E nós lembramos daquele acontecimento que um dia ele chegou e lá no templo cheio de pessoas comercializando coisas, né? Ele expulsou as pessoas de lá, ele fez uma limpeza e disse para que não fizessem da casa do Senhor uma casa de comércio, uma casa de coisas quaisquer. Então, da mesma maneira, o Senhor Jesus, ele deixou essa orientação de que o templo, a casa do Senhor, a igreja, é um lugar onde nós devemos ir para adorar a Deus, para louvá-lo, devemos ir para ouvir a sua santa palavra e, por que não, também receber a oração do servo do Senhor que está lá, né, dirigindo o trabalho. É uma organização realmente que tem a finalidade de ajudar as pessoas, mas a principal finalidade é anunciar o reino do Senhor. Então, conforme o pastor leu aí agora há pouco, o Senhor Jesus, ele enfatiza, e a gente repete essa passagem, esse versículo: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Tomemos cuidado, prestemos atenção, porque o essencial é a palavra do Senhor, e as outras coisas podem ser apenas para atrair pessoas, mas não liberta, porque o que liberta realmente é a verdade, e a verdade é o Senhor Jesus. Então, e eu quero frisar bastante isso, viu, pastor? Sobre o dom da profecia, né? Nós cremos no dom da profecia, Deus fala com o homem, sim, eu acredito, né? E até hoje eu estava lendo, né? Estava me preparando, hoje foi bem corrido, né? Mas eu consegui ver alguns pontos, né? E a igreja, lá em Atos dos Apóstolos, ela já começou com o dom da profecia e com a revelação, né? Eu trago aqui a história de Ananias e Safira, Sim. né? Que ali, né, eles estavam vendendo as coisas, né, para doar para a igreja lá em prol da obra de Deus, né? Sim. E ali, o que aconteceu ali? Deus mostrou, revelou a Pedro, né, que eles tinham se corrompido. Sim. Venderam por um preço, né, e passaram à igreja outro valor, né? E ali Ananias morreu e depois a mulher teve o mesmo fim. Isso foi uma revelação, foi revelado pelo Espírito Santo. Então a gente crê. Mas assim, o que a gente traz aqui é a questão do senso crítico, né? De pensar,
Nós temos que pensar, né? Ver o que é heresia, o que é de Cristo e o que não é. É simples assim, né? Não tem mistério. E é importante frisar, né? Eu gosto muito, né? A gente conversou bastante, né, pastor? Eu gosto muito da história da igreja. Né? Sim. Ali aí a gente vê a mão do homem, né? O homem entrou ali, começou, e a gente traz aqui que não dá nem para, acho que isso aí seria um título para né? Outro programa, né, pastor? Mas pega o que Constantino fez, né? Fez aquela miscigenação, trouxe o misticismo, o sincretismo, né? E o que eles fazem hoje, né? Você vê os cultos hoje é uma verdadeira salada eu não quero mista, falar né? o que eu pensei agora para não ser, às vezes Mas o pessoal vai uma entender mistura, como uma assim. discriminação, mas é coisas horrendas. Sim. Né? Não dá nem para falar aqui. Infelizmente, né? Sim. E Deus age, Deus, ele fala conosco, mas o que tem acontecido é um show, não é? Existe a divulgação do evento. Haverá a revelação, a noite da revelação. As pessoas não vão em busca de Deus. Sim. Elas não vão em busca de Jesus. Elas não vão em busca de ouvir a palavra. Elas vão em busca de uma revelação, de uma adivinhação. Eu vou lá, será que tem uma revelação para mim? Será que tem algo? Deus vai falar comigo? Elas vão em busca disso. E elas são enganadas. E elas gostam. Elas são apaixonadas muitas vezes pela mentira. E não conseguem enxergar a verdade. Eu já tive pessoa que me procurou, pastor, quero ir à sua igreja pertinho da minha casa, mas aí tem revelação. A revelação é a palavra. A pessoa não quer, a pessoa não vai, porque ela quer ouvir uma boa mentira, Sim. em vez de ouvir a verdade. E esses impostores usam técnicas, duas técnicas muito usadas. A técnica de leitura fria. O falso profeta, o suposto homem de Deus, ele analisa a sua plateia. Ele vai falando de temas genéricos, problemas no casamento, filhos nas drogas, problemas financeiros, e ele vai analisando a plateia e as reações corporais. Porque o corpo dá pistas, dá sinais, o corpo fala. O corpo sinaliza o que a mente grita. Então o falso profeta vai abordando temas e percebendo as reações das pessoas e aquelas que se identificam com aquilo que ele está falando. E aí ele chega e aborda a pessoa. Deus mostrou para mim que tem um problema na sua família. E a pessoa chora. E aí ele lança a isca, depois ele consegue. Né? Aquela pessoa que é vulnerável, que se mostra emocionada, é presa fácil do falso profeta. Uhum. Ele revela tantas coisas genéricas. Ele diz que Deus tem visto o seu sofrimento. Todo mundo tem sofrimento. Problema, né? Todo mundo tem problema. Deus viu a sua dor. Todo mundo tem uma dor. Todo mundo passou por momentos difíceis. Mas hoje Deus muda a sua vida, o discurso é sempre o mesmo. Foi feita uma obra de magia negra, eu vi uma macumbeira, é sempre assim. Mas hoje Deus, e aí ele toca na pessoa, ele abraça, ele diz que está arrepiado, é tudo mentira, é o mesmo discurso. Timbre de voz, entonação, é sempre o mesmo. Mas não revela onde está aquela pessoa desaparecida. Não revela. Nunca vi isso, eu ia chegar nisso também. Quantas pessoas desaparecidas, eu vou chegar nisso daqui a pouquinho, dar um exemplo, mas quantas pessoas desaparecidas foram encontradas por esses falsos profetas? Nunca houve um caso de uma pessoa desaparecida encontrada pela revelação de um falso profeta. A leitura fria é fazer a análise da plateia, do público, e percebendo os sinais que o corpo emite, que os olhares, os gestos faciais, isso é a leitura fria. E existe a leitura quente, que é coletar informações prévias das pessoas. Informações em redes sociais, aplicativos de registros públicos, banco de dados de igrejas, fichas de oração, olheiros espalhados também, informantes, ponto eletrônico de ouvido sem fio oculto e sites especializados. Aí eles revelam documentos, revelam endereço,
revelam tantas coisas sem nenhuma relevância. E como foi dito aqui, nunca revelaram onde está uma pessoa desaparecida. Isso é verdade, é o padrão dos falsos profetas. E me permita citar um exemplo de Araras. Eu falei aqui do pastor que falou do anjo da morte. Lá ele é de Belém do Pará. Teve o caso lá do Rio de Janeiro também, da pessoa falecida. Teve o caso da Bahia, o caso de Minas Gerais. No Rio de Janeiro a quadrilha foi presa, porque mais de 70 pessoas trabalhando ali com uma quadrilha de falsos profetas. Em Araras isso acontece também. Infelizmente, pessoas procuram falsos profetas. Tem aqui um falso profeta, fez até uma postagem nas redes sociais, dizendo, ele quem? Deus, revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Muito forte. Tudo bem, Deus revela o profundo e o escondido. Ótimo. E depois outra postagem. Deus revelou a cor da moto desse rapaz. Olha que importante revelação. Deus revelou a cor da moto do rapaz. Isso muda a vida. Isso transforma um ser, transforma uma história, revelar a cor da moto do rapaz. Que importante isso. E depois ele faz uma postagem de um rapaz desaparecido. Rapaz desapareceu, está com camisa branca e calça jeans preta. Mas e a revelação do importante? Onde ele está? Deus não revela o profundo e o escondido? Deus revelou a cor da moto, mas não revelou onde está o rapaz desaparecido? Então veja só a contradição. Veja caindo por terra. O mesmo falso profeta que disse, Deus abriu outra porta, estamos agora em um prédio melhor. Mas é mentira também, Deus não abriu porta nenhuma, saiu de onde estava por despejo, por falta de pagamento aqui, inadimplência, ação na justiça, Tribunal de Justiça de São Paulo, valor da ação quase R$40 mil, além de outros salões que ele já alugou e saiu sem pagar, pintou tudo de preto, paredes pretas, depois devolve o salão sem voltar à cor original e o proprietário fica com o prejuízo. Sem contar que a razão social da igreja, o CNPJ, está na Receita Federal, CNPJ inapto, ou seja, não poderia estar funcionando, não poderia estar em exercício essa igreja. As atividades da organização religiosa estão irregulares. É a verdade, nós devemos nos firmar na verdade. Fique com a palavra de Deus, não seja enganado pelos falsos profetas, seja sábio. Tem alguma dúvida? Examine as Escrituras, consulte a regra de fé, que é a Bíblia Sagrada, e você terá aqui a revelação da verdade que você precisa. É isso mesmo, pastor. A Bíblia é a nossa bússola, né? É o nosso Marte, é o nosso orientador. Nós sabemos que, seguindo a palavra do Senhor, a gente nunca vai errar. E o centro de tudo é o Senhor Jesus. E o que o Senhor Jesus oferece é a salvação das nossas almas. Então, que todos possam se atentar a isso, estar preocupados em servir a Deus, em frequentar a igreja, em louvar ao Senhor, porque por causa das coisas que o Senhor não só porque a gente vai querer alguma coisa dele. Eu trago aqui também uma orientação, né, que o apóstolo Paulo ele deixou aos Coríntios, né? Primeira carta, capítulo 14, verso 3, né? Sobre os que profetizavam, né? A profecia ela tem que ter edificação, exortação e consolação. Né? Então ela tem que edificar, corrigir com amor e trazer consolo. Ou seja, a profecia é uma comunicação espiritual com um propósito prático do evangelho. Não tem a ver com adivinhar. Sim. Né? Adivinhar, né? Acho que tem outros meios, né? Eu não entendo muito de outras religiões, mas deve ter outro meio de adivinhação. Que não é o evangelho, né? Que está claro. E também um livro que ele é pequeno, né?
E ele é simples, que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Você consegue ler ele uma vez por dia. Sim. Ali fala praticamente tudo do que Fala. a gente conversou aqui hoje e até algo mais sobre heresias, tudo que está errado, Sim. né? Então fica aí a dica pro pessoal que está assistindo a gente. Exatamente. Em Gálatas mesmo está escrito: se alguém entre nós, ou se até um anjo do céu anunciar um evangelho diferente desse, seja anátema, seja amaldiçoado. Sim. O evangelho não mudou. O evangelho é puro e simples. A palavra do Senhor é a mesma, permanece para sempre. Não precisamos de circo, não precisamos de uma nova roupagem do evangelho, não precisamos mudar nada para a igreja se tornar mais atraente. Não precisamos adaptar a igreja ao gosto das pessoas. As pessoas é que devem se adaptar ao modo de Deus. Sim. Se adaptar à verdade do evangelho puro e simples de Cristo. E eu também gostaria aqui de agradecer pessoas que estão carinhosamente mandando suas mensagens, participando. Temos aqui a Rosimeire Wittig, Maria Aparecida, Merliane, o pastor Claudemir Volce, Sandra Andrade, Elisete Casarim e outras pessoas conosco ligadas. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, que o Senhor possa sempre nos dar graça, nos dar entendimento para entendermos a sua palavra, que é a verdade soberana. Isso mesmo. E as pessoas podem estar perguntando, mas vocês, e aí? Tem profecia na sua igreja ou não tem? O que eu digo é que a palavra de Deus, ela fala conosco, né? O pregador, ele está anunciando a palavra e a palavra vai falar com a pessoa. O texto bíblico lido, a pessoa, o pregador ali, ele é uma pessoa que ele está sendo conduzido por Deus, abençoado por Deus. Então ele vai falar e a pessoa vai receber, se ela abrir o coração, o entendimento dela, ela vai sim receber. O Senhor fala com ela através da palavra. Há profecias, sim, mas dentro da palavra, dentro do texto sagrado, o Senhor vai operar maravilhas na vida das pessoas. Sim, né? E o senhor leu aí Mateus, né, 7, Sim. e eu vou um pouquinho mais além. E agora eu quero chamar a atenção das pessoas para a responsabilidade, porque a salvação ela é individual, Sim. né? Então, eu vou ler o 22 e o 23. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Então lhes direi, nunca vos conheci. Então eu trago a responsabilidade. Se você está em algum lugar e o centro não é Jesus Cristo, não é a salvação, não é arrependimento eficaz, mudança, né, de hábitos, você vai ouvir isso naquele dia. Exatamente. Triste. A pessoa chegar no momento decisivo, ela vai para a eternidade ouvir: você não pode entrar aqui no reino dos céus. Eu não vos Você conheço. não conhece, você não será admitido aqui. E muitos profetizaram em nome do Senhor, mas o Senhor disse: eu não falei nada. Deus não está avalizando esses falsos profetas. Como foi falado aqui também, a palavra do Senhor é uma revelação. Quantas vezes as pessoas vão até a igreja, eu falo aqui da igreja do Rei dos Reis, a qual nós pertencemos, e após a pregação da palavra, essas pessoas dizem: Deus falou comigo, a mensagem foi toda para mim. Isso mesmo. E Deus fala, Deus tem a sua forma, Deus trabalha, mas procure uma igreja séria. É claro, nós podemos convidar você e gostaríamos que você fosse a igreja do Rei dos Reis, mas existem também tantos outros trabalhos sérios, trabalhos firmados nas Sagradas Escrituras. Não perca a sua fé. É claro que existem muitos falsos profetas que estão espalhados nos mais variados templos evangélicos. É uma realidade cruel, mas não perca a sua fé.
Existem ainda muitos homens de Deus comprometidos com a verdade, existem muitos pastores santos que pregam o evangelho puro, o evangelho raiz. Procure um local onde a palavra do Senhor seja pregada em sua essência, onde Cristo seja o centro. Não procure locais em que a palavra seja retirada, em que Cristo não seja o personagem central, em que as revelações substituam a graça de Deus. Não procure esses cenários. Isso pode mexer com as suas emoções, pode encantar, mas desvia você da verdade. E só a verdade liberta. Sim. Estamos chegando ao fim. Pois é. Passa muito rápido. Sim, exatamente. E semana que vem tem mais, segunda-feira, às 19 horas. E gostaria de agradecer a todos. E temos aí um tempinho para as nossas considerações finais. Eu também quero agradecer, né, a todos vocês que estão aqui conosco, né? E agradecer a cada um aí que está nos acompanhando. Que Deus possa te abençoar grandemente. A nossa intenção aqui não é causar polêmica, não é criticar nada, não. Nós queremos apenas anunciar a palavra verdadeira e advertir e aproveitar que o Senhor Jesus mesmo nos alertou e trazer esses alertas, né, aqui para que todos possam ficar atentos. Seguir a Jesus, sim, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Um grande abraço a todos. Eu trago um resumo aqui rapidinho, tá? O dom da profecia é bíblico, mas é dom, não é título. O falso profeta busca aplausos, o verdadeiro busca arrependimento. O dom verdadeiro aponta para Cristo, o falso aponta para o homem. Tá? Eu gostaria de agradecer a todos aí que ficaram online, né? E que procurem Jesus Cristo. Com certeza, o Senhor Jesus é o nosso Salvador, é o nosso modelo a ser imitado. Jesus pregava a palavra, ensinava todos os dias. A Bíblia diz que ele ensinava todos os dias na sinagoga. Os apóstolos ensinavam a palavra de Deus todos os dias. Que você busque o conhecimento, aplique-se ao conhecimento das Sagradas Escrituras. Conhecendo as Escrituras com propriedade, você não será enganado e você terá a palavra do Senhor, meditará nela. Como a Bíblia diz, medite nesta palavra de dia e de noite. Devemos conhecer a palavra do nosso Deus, que é a regra de fé. Semana que vem tem mais. Na próxima segunda-feira, às 19 horas, que você esteja conosco novamente. Que Deus abençoe sua vida, hoje para todo sempre, em nome de Jesus.